Aleluia. Aleluia. Nós lemos nessa noite o livro de Tito, capítulo 2 e diante, do versículo 11, 13, 14 e 15. É uma palavra que nos traz à memória algo que nós muitas vezes temos nos esquecido. Paulo faz uma carta a um colaborador chamado Tito, que cuidava da igreja em Creta. Creta é a maior ilha da Grécia, e ele cuidava dessa igreja, e essa igreja, por um tempo, ela se esqueceu de detalhes sobre essa questão de que nós vamos falar hoje, que é a graça de Deus. Oremos, Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, exaltamos o teu nome, pelos cânticos, pelos testemunhos que veio nos edificar. E agora, Deus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu possa, Senhor, transmitir a tua palavra como ela é, e que nós tenhamos entendimento claro, Deus, sobre por que a graça de Deus nos alcançou. Existe um porquê disso, e nós queremos falar sobre isso nesta noite. No nome de Jesus, amém. Tome assento, eu vou usar a NVI, quem estiver lá em cima. Os textos que eu citar, põe na NVI. Eu gosto muito da NVI porque ela é um pouco mais clara, não é mesmo, do que as demais Bíblias. Ainda que existem outras, um pouco até mais clara, que é a Viva, a nova tradução, mas nós vamos usar a Viva nesta noite. Eu quero que você, nessa noite, independente do tempo que você tem, que você serve a Deus, talvez ao falar o que eu vou falar, você diz, não, mas eu sei disto, não é? Mas eu tenho nós estamos trabalhando esse mês, nas quartas-feiras, sobre presentes de Deus. E eu tenho dito sempre que, às vezes, alguns presentes que Deus tem nos dado, nós esquecemos dele. Nós usamos por um tempo, nós vamos fazer uso, mas daqui a pouco a gente parece que se acostuma com aquilo. Na vida cristã não é diferente, não é? Paulo vai dizer o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí ele fala, pois a graça de Deus se manifestou salvando a todos os homens. Continua. Ela nos instruiu a renunciar. Olha bem, ela quem? A graça. Nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. O 13, digo. Olha bem, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a bendita esperança do crente? Só existe uma, não é? Bendita esperança. Porque já fomos salvos, agora tem uma esperança que nós temos, que é a volta de Jesus. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha só essa frase, particularmente seu. Você já imaginou isso, né? Eu sou da minha esposa e ela é minha. Bacana isso. Isso é bíblico. Mas aqui não está falando do meu casamento de 43 anos com a pastora Elaine. Está falando de que você é o povo particular de Deus. Dá para dar um glória por isso, igreja, não é mesmo? Dedicado à prática do que é bom. Muito bem, vamos entender por que a graça de Deus nos alcançou. Por quê? Existe um porquê. E esse texto, ele deixa isso muito claro. Primeira coisa, vamos entender a graça. Definição de graça, favor imerecido da parte de Deus. Ou seja, eu não merecia, você não merecia, mas a graça te alcançou. Que permite o homem existir, tá? O homem comum existir. E, por outro lado, abre um caminho. Para quê? Para que eu possa, a partir desta graça, me relacionar com Deus. Eu só consigo me relacionar com Deus se eu conhecer a graça dEle. Que graça? Favor não merecido. Algo que eu não merecia, algo que você não merecia. Mas como é graça, veio de graça. Louvado seja o nome do Senhor. A graça, ela é um presente. Não é? Ela é um presente que justifica o injustificável. Por quê? Por que a graça justifica o injustificável?
Porque quando alguém conhece a graça, não importa quem ele é, mas matou, roubou, adulterou, mentiu, ele traiu. Se ele conhecer a graça, ele vai ser justificado diante de Deus. Se ele aceitar a graça de Deus, por isso que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável, que dá vida ao moribundo, não é? Jesus, ele é a graça de Deus. A graça de Deus se chama Jesus o Cristo. Este que veio de graça, que veio a este mundo, se tornou homem, não é? Para quê? Para que nós pudéssemos conhecer a graça. Muito bem. Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele fala assim no capítulo 2, no versículo 8, no versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, né? Por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Segura aí, segura lá. Olha só, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Qual é a minha participação? Não, pastor, o senhor não tem participação. Eu preciso exercitar a minha fé. A minha fé, ela precisa ser exercitada para que a graça aconteça na minha vida. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A sua fé, ela também vem de Deus. Então, nós não merecíamos nada, mas hoje nós temos a graça e esta fé. Por isso que quando você orar, você diz, Senhor, me dá mais fé. Eu preciso de mais fé. Deus vai te dar no nome do Senhor Jesus. A graça, ela resplandeceu. A graça, ela aconteceu quando o Filho de Deus, Jesus, ele entregou-se na cruz. Ele se deu por nós. Ele, de verdade, foi à cruz no nosso lugar. A graça inicia-se aí. Mas, fora isto, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aí ela foi completa, não é? Se manifestou a todos. Muita gente ouviu ressuscitado, e a partir de então, eu e você temos livre acesso ao Santo do Santo, aonde estava Deus. Deus se manifestava dentro do Santo na época do sacerdote, mas agora eu e você podemos entrar. Por quê? Porque a graça nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. A graça se manifestou, não é? Dos lábios do Senhor Jesus, quando ele curava enfermo. A graça se manifestou quando ele purificou leprosos. A graça se manifestou quando ele expulsava demônios. A graça se manifestou quando ele ressuscitava mortos. Como assim a graça se manifestou? Ele estava ainda, não tinha ido para a cruz. Ele não tinha ressuscitado após a morte, mas como é que era isto? Quando Jesus, ele fez os milagres que ele fez com uma intenção. A intenção do Pai era que aquelas pessoas que o rodeavam a ele, não só os seus discípulos, mas multidões, pudessem ver naquele homem algo diferente, algo que eles nunca tinham visto. A referência da época de Jesus era João Batista. João Batista, ele era o homem que veio para abrir o caminho para o Senhor Jesus. Mas eles não tinham visto ainda das mãos, da boca de João Batista, o que Jesus fazia. O que João Batista fez foi anunciar a Jesus. Quando Jesus aparece no Rio Jordão, ele olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você não vai ver milagres sendo feitos por João Batista. Não, a não ser um homem que foi usado para anunciar quem era o Messias. Mas Jesus não, Jesus começa a mostrar a sua graça ali. Quantas pessoas, se nós fôssemos enumerar as pessoas que Jesus curou, libertou, e essas pessoas pudessem testemunhar, elas iam dizer assim, olha, eu era presa por algo, mas este Cristo nos libertou, ou seja, a graça de Deus havia se manifestado naquelas vidas. É interessante que a graça de Deus, ela tem 3 aspectos extremamente importantes para que você entenda a graça de Deus. Primeiro delas, né? Qual é a origem da graça? Qual é a origem da graça?
Irmãos, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, existe muitas religiões, fora as religiões, muitos caminhos que as pessoas elas criam para poder conhecer algo lá na frente que possa dar a ela um tipo de alegria. Mas, primeira coisa, primeiro aspecto da graça, a origem. Olha só o que o versículo 11 diz. Porque a graça de Deus se manifestou. Ou seja, a origem da graça é o próprio Deus. E como é que eu entendo isto? Simples, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A graça parte de Deus. A graça ela tem origem de Deus. Ela emana de Deus, né? A graça de Deus, ela se torna visível a partir da manifestação do Cristo no mundo. A graça de Deus se torna visível aí. A graça é algo imerecido da nossa parte. Nós não merecíamos, né? Não há nada em nós que seja capaz, nada, de dizer assim, olha, Senhor, eu estou aqui te pedindo porque eu sou gente boa, eu dou esmola, eu não falo mal de ninguém, eu vou à igreja todos os dias, eu sou gente boa. Não tem gente boa. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja só, não há nada que seja capaz de reivindicar o amor de Deus. Não existe. Mas veja só, Deus nos tratou de forma amorosa. A graça de Deus, ela se manifesta, e ao se manifestar, Deus nos tratou de forma graciosa. Ele não tomou conhecimento dos meus pecados, porque quando a graça me alcançou, eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. E o que nos faz entender a graça é quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É quando você entende que aquela cruz era sua, era minha, era nossa. Então Deus nos tratou de uma forma amorosa. Não porque nós merecêssemos, mas porque Deus é amor. Segundo aspecto da graça, a sua natureza. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador. Ou seja, qual foi a natureza? Ela veio com uma única coisa. Qual é? Veio para nos salvar. A graça de Deus, ela veio por intermédio de Jesus com uma única finalidade. Qual é a finalidade? Salvar o homem. Não existe outra coisa que Jesus veio fazer. Não é? Por que alguns dos discípulos se decepcionaram? Por que Judas traiu Jesus? Por que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam decepcionadíssimos? Por quê? Porque dentro da cabeça deles e de muitos dos discípulos de Jesus, Jesus seria aquele que libertaria o povo dos romanos. Jesus, eles tinham a impressão que Jesus ia chegar uma hora e ele ia se transformar em alguma coisa e ia acabar com os romanos. Era isto que eles imaginavam. Mas não. A natureza da graça é uma só. Salvação. Você está aqui porque Jesus te salvou. Você conheceu a graça de Deus. Se você está aqui e não conhece, hoje é um dia oportuno de você conhecer a graça. A graça, ela é salvadora. É o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. A graça representa o favor de Deus de forma gratuita. É a sua bondade espontânea mediante o qual ele intervém para quê? Para livrar o homem do inferno. Talvez você diga, mas eu não acredito no inferno. Não, ele não existe. Não é possível que o inferno exista. Deixa eu te dizer uma coisa. O inferno existe. O inferno está com as portas abertas, esperando aqueles que serão destinados ao inferno. Não que o homem seja destinado ao inferno, não. Mas a Bíblia é clara quanto a isso. Jesus, quando ele acaba de ser batizado, ele vai orar. E após 40 dias em jejum e oração, ele é tentado
pelo mal. O mal lhe aparece, lhe faz propostas. E as propostas que esse mal lhe faz seriam propostas dentro deste mundo em que nós vivemos. Irmãos, irmã, moço, moça, você que está aqui pela primeira vez, nós não fomos feitos para vivermos neste mundo. A glória de Deus nos espera. O Senhor nos espera. Estamos aqui por um tempo, somente um tempo. A graça representa seu favor gratuito, favor que nós não merecíamos. A graça triunfa sobre a nossa iniquidade. Você pode ser o maior pecador. Talvez você seja uma pessoa que diz assim: eu sou indigno, eu não mereço, eu fiz e aconteci. Mas a Bíblia diz que a graça ela triunfa sobre o quê? Sobre a iniquidade. Ela é maior do que o nosso pecado. E é melhor do que a nossa própria vida. A graça de Deus. Por quê? A graça de Deus foi revelada por intermédio de Jesus. Então veja só, terceiro aspecto da graça, a extensão da graça. Qual que é a extensão da graça? Alguém que diz que Deus determinou que vai ser salvo o João, o Antônio e o José. O Ismael, o Eli e o Hélio, não. Esquece isso. Deus amou o mundo. Deus não amou A, B, C. Deus amou o mundo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, diz o versículo 11 que nós lemos, a todos. Ela se manifestou a todos. Não existe da parte de Deus um grupo determinado que vai ser salvo, não, a todos os homens. Foi manifestada a todos os homens. Todos são convidados a experimentar a graça salvadora de Deus. Essa graça de Deus, ela rompe barreiras, derruba todos os preconceitos, ela alcança pessoas de todos os gêneros, idades, posições, ela é acessível a todos. Não é para um grupo determinado, homens, mulheres, idosos, jovens, escravos, senhores, judeus, gentios. A graça de Deus veio para todos. Então, nessa noite, entenda que a graça de Deus precisa lhe alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por que a graça de Deus nos alcançou? E o título da mensagem é esta: por que a graça de Deus nos alcançou? Qual era o objetivo de Deus? Primeira coisa, alcançou a nós para nos ensinar a renunciar o mal, o pecado. Primeira coisa, versículo 12 diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira insensata. Então, primeira coisa, né? Por que a graça te alcançou? É para que você aprenda a renunciar àquilo que Deus não ama. Aquilo que te separa de Deus. Aquilo que te leva, infelizmente, para o inferno. A impiedade. A graça de Deus, ela é interessante porque ela é pedagógica. A graça de Deus, ela te educa, ela te ensina a viver. A graça de Deus é assim. Ser cristão, na verdade, é ser matriculado na escola da graça de Deus. Eu disse aqui na quarta-feira que a santificação, ela é um processo de Deus na vida do ser humano. Você não é santo de um dia para a noite, é um processo de Deus. Então a graça de Deus, ela da mesma forma, ela é pedagógica para você entender. Como é que eu faço isto? Irmão, irmã, moço, moça, você que não conhece ainda a graça, frequente os cultos, venha orar, venha estar com a gente nos pequenos grupos, venha estar com a gente nos momentos em que nós abrimos a Bíblia para podermos aprender a palavra. É pedagógica, ser cristão é ser matriculado na escola da graça de Deus, não é mesmo? E é exatamente essa graça que nos educa.
Mediante o quê? A forte disciplina de nós renunciarmos todo tipo de pecado, de impiedade, de paixões mundanas. O mundo jaz no maligno. Hoje não existe nada neste mundo, seja televisão, celular, programas de televisão, qualquer coisa. Mais do que isto, lá na fábrica que você trabalha, lá na faculdade que você faz, no colégio, na sua vizinhança. Hoje, de verdade, o mundo, de uma forma terrível, ele só pensa nas coisas mundanas. O mundo, ele tem assumido o seu papel neste mundo de horror, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas quando você conhece a graça de Deus, pode ter certeza, a impiedade não bate na tua porta. A impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à adoração. A impiedade é o relacionamento errado com Deus. A impiedade tem a ver com o quê? Com a distorção da verdade. A única verdade se chama Jesus. A única verdade que existe dentro do plano da salvação se chama Jesus o Cristo. Mas hoje existe uma distorção muito grande. Não, faça isso que você vai se dar bem. Faça aquilo que você vai se dar bem. Não. Jesus foi muito claro. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe uma segunda via, uma terceira via. Não existe outra forma de nós alcançarmos o céu se não for pela graça de Deus. As paixões mundanas são consequências da impiedade. Né? E elas incluem o quê? O desejo sexual de forma desordenada. O desejo excessivo de possessões materiais, agressividade. Pessoas hoje que só conseguem ter uma vida normal se beber muito. Se não beber, não trabalha. Se não beber, não conversa. Se não beber, não consegue ter uma vida normal. E ao mesmo tempo, vai acabando com a sua vida. Eu tenho uma tia que eu tenho pedido oração por ela. Ela é irmã do meu pai. E ela é a caçula da família. Essa mulher fumou durante a vida inteira. Tinha uma vida promíscua, terrível. Está internada numa situação muito difícil. E eu perguntando para a filha dela essa semana, como é que está a tia? Está respirando pelos aparelhos, o pulmão não está funcionando. Aí eu falei assim, poxa vida, ela acabou com o pulmão dela. Aí minha prima falou, não primo, ela deixou de fumar. Deixou sim, lá no hospital. No hospital deixou. Do que adianta? Hoje, você está aqui, Deus te dá a oportunidade de você conhecer a graça de Deus. Quando você é uma pessoa que tem uma vida que é dependente de droga, dependente de estar todo dia com um homem ou com uma mulher, você todos os dias tem que encher a cara, você vive na impiedade, mas hoje o Senhor quer te livrar no nome do Senhor Jesus. A graça de Deus nos ensina a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos, que é o mais que o mundo tem, há um tratamento justo a todas as pessoas que estão à sua volta. O que faz isso? A graça de Deus. O mundo ensina que você tem que dar chapéu. O mundo ensina que você tem que enganar, que você tem que se favorecer diante do seu próximo. Mas a Bíblia não, a palavra de Deus me ensina que eu preciso ser justo com o meu próximo. Mas para que isso ocorra, você precisa conhecer a graça de Deus. As paixões mundanas não são renunciadas, né? Se você não conhecer a graça de Deus, de forma nenhuma. Por que a graça de Deus te alcançou? Para te ensinar a viver de maneira correta. Eu estava vendo essa semana, dentro de um processo policial, com comércio de drogas, e eu fiquei abismado com aquilo que eu vi. Para quem quiser ver, está nas redes sociais. Então tem lá, são 13
pessoas que estão sendo condenadas. Dos 13, tá? Não quero generalizar, porque nós temos policiais aqui. Dos 13, 8 são policiais. São delegados. São gente da alta patente da polícia militar no Brasil. Aí você fala assim, não, peraí, então eu vou acreditar em quem? Mas a graça te ensina a viver de maneira correta. É muito natural que nós não vamos generalizar. Nós temos homens e mulheres crentes na corporação que dão testemunho, mas quando você olha aquilo, você fala, mas olha só, mas como a gente vê também pastores, dizendo ser pastores, fazendo coisas banais. Mas quando você conhece a graça de Deus, você vive de maneira correta. É por isso que a parte B do versículo 12 diz, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, agora, no tempo de hoje. Quem faz isso é a graça de Deus. Quando você conhece a graça de Deus, quando você se entrega à graça de Deus, que é o próprio Cristo, você vive de maneira correta para a glória do Senhor Jesus. Quando falamos de forma sensata, viver de forma sensata, traz a ideia do que? De prudência, de autocontrole, de moderação, de ser uma pessoa sensata, moderada, né? Tem a ver com domínio próprio, com uma vida controlada. Aí nós que conhecemos um pouco da Bíblia, entendemos que para nós precisamos ter o que? O fruto do Espírito, que são alguns. Mas se você só conhece o fruto do Espírito, quando você conhece a graça, sensatez, ter os seus impulsos, né? Instinto, ações, reações sob controle. É você ter controle sobre os seus impulsos. É você olhar para uma mulher e você entender que aquela não é sua mulher. É você olhar para um homem e saber que aquele homem não é teu. É você entender que aquele carro que você está às vezes cobiçando não é teu, é dos outros. É você orar a Deus e falar, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor me dê um dia, mas que o seu coração seja um coração controlado. É a maneira correta de lidar com você mesmo. Isto é a graça de Deus. A graça, ela nos ensina a viver um correto relacionamento com o próximo. Irmãos, hoje, a maior dificuldade dos professores, não importa que grau que seja, lá do prézinho até a faculdade, existe hoje uma reclamação dos professores que os alunos hoje não respeitam mais professores. Que os alunos hoje não estão nem aí com o professor. Existe uma pesquisa, e essa pesquisa chama a minha atenção, porque hoje, de 100% de professores que foram entrevistados, 80% diz a mesma coisa. Mas por que isto? Por que não existe um relacionamento sadio entre aluno e professor hoje? Simples. Simples. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É a forma que o inimigo tem encontrado para que haja de verdade o quê? Existe uma revolta humana. Uma revolta humana. Ninguém mais tolera nada. Por quê? Porque não conhece a graça de Deus. Hoje a gente vê, escuta, que o cara deu um tiro no outro porque ele tomou uma fechada. O cara mata a mulher porque a mulher orou torto para alguém. Então o que é isso? É a falta da graça. Mas quando você conhece a graça, que é o próprio Cristo, a sua vida é transformada. Porque a Bíblia diz que ao conhecermos a graça, nós somos uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a graça pode nos tornar íntimo em relacionamento com Deus. E quando eu tenho intimidade com Deus, de verdade, eu sou uma nova criatura. Eu sou diferente. Eu posso dizer que eu sou diferente. E a minha diferença não está na camiseta escrita Jesus Christ. A minha diferença não está numa bandeira que eu digo eu sou crente. A minha diferença não está lá no adesivo do meu carro. Eu creio. Não! A diferença está no meu comportamento. E o meu comportamento, ele só é mudado quando eu conheço a graça de Deus.
quando eu tenho plena convicção. E nós temos nos esquecido disto. Nós temos jogado pela janela a graça. A gente às vezes se esquece da graça. E a gente fala o que não deve. A gente bebe o que não deve. A gente muitas vezes olha o que não deve. A gente pensa o que não deve. Mas nessa noite, o texto, o último versículo. Coloca o último versículo, versículo 15. Olha só o que diz o versículo 15. E isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. E ninguém despreze você, Paulo, falando para Tito, que deveria Tito falar isto, e que ninguém desprezasse, que nessa noite você não despreza esta palavra, como nosso irmão testemunhou aqui, quando o anjo da igreja fala, você receba, diga, Senhor, eu recebo essa palavra, glorifica a Deus, porque Deus vai trabalhar na tua vida, porque você conhece a graça dele. Por fim, por que a graça nos alcançou? A graça nos alcançou para nós aprendermos a renunciar ao mal, para nos ensinar a viver de maneira correta. E a graça nos alcançou para nos ensinar a aguardar a volta de Jesus. Irmãos, sem essa esperança, a nossa reunião aqui não valeria de nada. A minha esperança, a esperança da igreja. Olha só o versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, vírgula, Jesus Cristo. A graça nos alcançou para isto. O cristão, ele olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Olhamos para o futuro e, se nós estivermos com uma vida santificada, porque vamos viver a vida santificada, porque é um processo de Deus quando conhecemos a graça, nós temos plena convicção da manifestação de Jesus um dia. Tem muita gente que não acredita mais que Jesus vai voltar. Tem muita gente que acha que, sabe, aí minha mãe falava, minha avó falava, ele não chegou até hoje. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, Deus falou para o homem que ia vir um, que ia pisar a cabeça da serpente. Essa profecia de Deus, ela demorou 4.000 anos. 4.000 anos para chegar. Mas ela chegou. Os profetas falaram, ela chegou depois de 4.000 anos. Quando Jesus nasceu, o mundo tinha 4.000 anos aproximadamente. Hoje o mundo tem 6.000 a 7.000 anos, com 2025. 2.000 anos. Veja só, a profecia de Deus, ela não tem tempo, é o tempo de Deus. Agora veja só, é impossível, não é algo que a gente consiga entender, que aqueles que aguardam com expectativa a gloriosa volta de Jesus se recusem a se entregar completamente para o Senhor Jesus. Nós sabemos que ninguém vai ficar para a semente. Não. Se Jesus não voltar amanhã, pode ser que eu morra amanhã. Eu sou uma semente. Mas essa semente, ela vai germinar no céu. Se você bater com as 10 hoje ou amanhã, eu tenho plena convicção que nós vamos estar nos braços do Pai. O que começa com graça, termina com glória. Ou na volta, ou na nossa morte. A nossa morte não é nada mais, nada menos do que simplesmente o Senhor nos chamou. Terminamos o nosso trabalho aqui, o Senhor nos chamou, não é? Quando se espera uma visita real, tudo se limpa, se decora, se arranja, para que o olho real veja. Não é assim? Quando você vai receber alguém importante na sua casa, você diz, eu preciso limpar a casa, eu preciso deixar a casa arrumadinha, porque eu vou receber alguém importante aqui. Como é que está a tua casa? Sua casa é você. Como é que está a graça de Deus na sua vida? Deus nos deu da sua graça. Essa graça tem nome. É Jesus o Cristo. Como é que você tem tratado
Jesus na sua vida? Como é que está a tua vida com Ele? Quem responde a você? Baixa a cabeça, vamos orar a Deus. Deus amado,